Oi, pessoal, boa noite. A gente vai fazer essa live no feriado, porque amanhã é o dia da tontura. Então, essa está sendo a semana da tontura e a gente decidiu fazer uma live a respeito de tontura, que eu acho que é um sintoma bastante comum. Nós temos aí muitas pessoas com tontura e muitas dúvidas a respeito. Então a gente decidiu fazer essa live hoje sobre tontura e a gente vai ter aí o privilégio de conversar com a doutora Tatiana Gutierre. Então vou aguardar um pouquinho a doutora Tatiana, deixa eu colocar ela aqui na jogada, já entrou. Ixi, não consigo te colocar para participar, Tati. Tem que ver se a gente consegue. Diz aqui não é possível participar. Se você tá me vendo, tenta mandar aí o convite para você entrar ou sair, entrar. Vamos ver se a gente consegue te puxar aqui para live. Não tá aparecendo aqui como possível. Eu tô te vendo aqui, só que não aparece aqui no ícone. Eu não consigo puxar nem a Léo e nem você. Diz que não é possível eu puxar você aqui para transmissão. Que estranho. Tenta entrar de novo, tá? Nem queria, não tem jeito, Tati. Você tá amarrada para hoje, não adianta fugir. Vê se você consegue sair e entrar de novo e aí a gente tenta mais uma vez. Vamos ver se aparece aqui a opção. Vamos ver se eu consigo puxar. Não. Léo, você também não posso nem te convidar para falar sobre tontura hoje, porque diz aqui que você não tá habilitada aqui para conversar com a gente, Léo. Infelizmente, senão seria muito bacana, que a Léo tem experiência aí, teve tontura, né, e ficou bem, graças a Deus. Ah, agora sim, a Tati. Da Tati. Tati, eu não posso te convidar, mas só se você se convidar. É assim que funciona. Às vezes o Instagram prega umas peças. Não foi a primeira que eu vivi. Então, assim, tá tudo certo. Tudo bom? Deixa eu apresentar essa doutora Tatiana Gutierre, que além de uma excelente profissional, otorrinolaringologista, otoneurologista, especialista em reabilitação vestibular ou reabilitação labiríntica pela Emory Institute em Atlanta, né? É uma pessoa maravilhosa, vocês vão amá-la, tenho certeza. A gente já fez uma live há um tempo atrás sobre zumbido e agora eu estou tendo o privilégio de te trazer de volta para falar sobre tontura. Bem-vinda. Obrigada. Então, mais uma vez agradecendo o convite. É um papo entre amigas aqui, né? Então, vamos ver Exatamente. mais Tati, vou começar perguntando, então, o que é, afinal, o equilíbrio? o equilíbrio. Na verdade, muitas pessoas entendem, acham que o labirinto é o órgão responsável pelo equilíbrio. E isso não é uma verdade, né? A gente tem diversas estruturas que atuam para manter a pessoa equilibrada, não mentalmente, né? Mas equilibrada fisicamente. Fisicamente. E o labirinto atua A parte mental interfere nisso, né? A gente também pode dizer isso. também interfere, mas enfim, basicamente, assim, de maneira simples, a gente pode dizer que o labirinto ele é comandado, o equilíbrio é comandado pela nossa visão, pela própria percepção, que são os receptores de movimento, de percepção, que pisar no chão e sentir pela sola do pé que a gente está encostando numa superfície, né? Rígida, enfim. Então, ser receptores de movimento do pescoço, né? Então, voltando lá, visão, propriocepção, que é isso que eu falei. O labirinto, que é um sensor de movimento, né? Ele, quando a gente gira a cabeça para um lado e para o outro, tem mecanismos de identificar que está ocorrendo um giro, né? Para cima, para baixo, no elevador, a subida e a descida, né? Ele sente essa ação da gravidade e isso informa para o cérebro como que está a posição do indivíduo em relação ao corpo dele, em relação ao meio. E essas três estruturas são comandadas pelo sistema nervoso central.
Então, daí a questão do equilíbrio mental também poder, a ansiedade, Interferir. né, outras alterações poderem atrapalhar o nosso equilíbrio. Toda tontura é labirintite? A gente pode usar esse termo labirintite? Eu fiz essa pergunta porque é muito capcioso esse termo labirintite. A gente que trabalha na área tem um pouco de ranço até com ele, né? Então talvez valha a pena a gente explicar para o pessoal, porque o leigo não tem culpa, ele escuta isso inclusive do médico. Então, a gente explicar o que que é a labirintite e se toda tontura é labirintite ou é uma labirintopatia, enfim, ou tem outras coisas envolvidas. Esse é um ponto importantíssimo, porque é de conhecimento, de consenso, né, geral, de que tontura seja igual a labirintite, como se fosse um sinônimo, né, uma crise vertiginosa, com náusea, com vômito, com incômodo, com movimento de cabeça, o paciente entende que é uma labirintite. Não é só o paciente, como você falou, muitos pacientes chegam dizendo, meu médico disse que eu estava com labirintite, mandou vir aqui investigar, ou vir aqui tratar. Né? Então, quando as pessoas falam labirintite, ou um conhecido, um parente, ou até um próprio médico, na maioria das vezes eles estão falando, estão usando o termo inadequado, mas querendo dar a entender que o que a pessoa tem é uma síndrome com sensação de tontura, com náusea, com vômito, que piora com o movimento da cabeça. Basicamente é isso. Porque o que de fato é a labirintite? É uma inflamação do labirinto, que é uma patologia gravíssima, né? Então, por exemplo, o paciente internado com uma meningite ou com abscesso cerebral e aquilo ali pode fisturizar e um pus lá para dentro do labirinto fazer uma infecção, que é gravíssimo, movimento dos olhos, com náusea e vômito contínuo, enfim, isso é uma labirintite, né? E geralmente não é assim que os pacientes chegam. Esse paciente de labirintite, ele não chega andando no seu consultório. Então, quando a pessoa chega dizendo que tem labirintite, e eu falo que o médico mesmo deu esse diagnóstico, né? Eu explico, olha, esse não é um diagnóstico. Explico o que a pessoa quis dizer quando falou isso, que muitas das vezes é por desconhecimento mesmo, né? E que a gente precisa saber qual que é a causa daquele sintoma que o paciente está sentindo. Uma curiosidade, você já viu alguém com labirintite? Labirintite. Já? Eu nunca vi. Muito tempo atrás. Era um paciente desse, ele tinha uma infecção crônica do ouvido, que tinha sido operado e complicou, e a infecção, que é bem no teto do ouvido, lá por dentro, na mastoide, foi para o cérebro, e a gente chegou lá, ele estava vômitos em jato, então vomitava na parede, né? Só faltava girar o Nossa, que pescoço, né? situação. Uma situação gravíssima. Nossa, ainda bem que é incomum, viu, gente? Super incomum. Eu tenho 20 anos, tudo bem que eu trabalho em consultório, né? São casos que vão para o hospital, com certeza, né? Muito provavelmente. Então, uma situação diferenciada mesmo. Existem diferentes percepções de tontura? Como é que eu sei que é um problema do labirinto? Porque eu posso ter tontura por outros motivos que não sejam labirínticos, correto? Corretíssimo. Esse, assim, não vem ao caso aqui, mas só para esclarecer isso, é mais para o médico, para o otoneurologista, né? Tem uma sociedade que rege o que a gente fala, né, sobre a parte de equilíbrio, que é a Barani Society. Essa sociedade, ela fez alguns documentos, alguns artigos ao longo dos últimos anos, tentando deixar essa classificação e entendimento das principais causas sindrômicas, né, das principais doenças que levam à alteração do equilíbrio, para que todo mundo fale a mesma língua, né? Porque aqui eu falo, o paciente chega ele com a mais diversa explicação de sintomas do que ele está dizendo. Muitos, uma coisa ruim na cabeça, uma cabeça oca, uma zonzura, todo mundo querendo dizer tontura, só que não é, né? Isso não ajuda a gente em tentar descobrir o diagnóstico. Então, para o especialista, ele sabe que existem alguns grupos de sintomas que a gente consegue identificar pelo que o paciente fala e facilita a gente identificar a causa. Se ele fala que é a sensação de cabeça oca e o ouvido está esquisito, a gente pensa mais num grupo de doenças, né? Então, desculpa, eu falei demais. O que você queria saber além dessa pergunta? Isso, se tem assim, como eu tenho Você sabe que a certeza, mas como eu desconfio que é labiríntico e que não é outros motivos que estão gerando a tontura. E quais outros motivos também? O que seria um diagnóstico diferencial? O que eu poderia pensar, assim, situações... Tem coisas que são meio corriqueiras, né? Você baixa e na hora que você levanta, você sente uma tonturinha, né? Então, e até coisas mais complexas, que não necessariamente são de labirinto, mas são muito sérias e que precisam de tratamento, né?
Na maioria das vezes, uma alteração por culpa do labirinto, ela tem piora com movimentos da cabeça. E geralmente dá enjoo, dá náusea, né? Pode dar a sensação auditiva, né? A sensação de abafamento ou a sensação de zumbido. A pessoa acha que eu não estou escutando bem, e junto com isso eu também estou um pouco zonzo. Então, movimento de cabeça. Então, geralmente, a gente pensa, não quer dizer que se tem isso é igual a labirintite, porque, né, ou uma doença do labirinto, porque, na verdade, diversas outras causas também podem dar isso. Mas, quando é uma doença do labirinto, geralmente é assim que se apresenta. E náusea e vômito podem acompanhar esse processo e ser labiríntico, ou não? Exatamente. Pode. Isso a gente tem que lembrar. Tem alguns pacientes que relatam isso. Ah, mas eu vomitei, né, eu fiquei nauseado, enfim. É bastante comum isso numa vestibulopatia, numa, né, labirintopatia, numa doença de labirinto, né? Então isso pode vir acompanhando e precisa ser tratado. Quando a gente sente tontura, qual médico que a gente tem que buscar? Pergunta difícil essa, né? Porque porque o que acontece? Quando você sabe já que é tontura, será que é do labirinto? Então você vai, procura o otorrino, né? Se tiver possibilidade onde você está, um otoneurologista seria o mais indicado, que é o otorrino que cuida da parte otoneurológica, que é a parte auditiva, zumbido, né? Perdas de audição e as alterações do equilíbrio. Só que na maioria das vezes o paciente não sabe o que ele está tendo. A grande maioria desses pacientes, numa primeira crise, né? Imagina, ele está bem, está dormindo, de repente acorda tonto, vomitando. Ele acha que está tendo um AVC, ele acha que está tendo algum problema do coração mais grave, né? E ele vai para a emergência. Então, na emergência, ele vai ser atendido por quem estiver lá, né? Às vezes, no meio da madrugada, porque ele estava dormindo, girou na cama e começou a vomitar e ficou tonta. A pessoa, geralmente, ela tem uma tendência a achar que é um problema mais grave. Né? E é esse que tem que ser o raciocínio mesmo. Tem que descartar o que é mais grave, porque o mais grave não pode esperar o dia seguinte, não pode esperar a vaga da consulta do otorrino, né? Ele tem que ir para o hospital. E chegando no hospital, vão fazer toda a avaliação para descartar ou confirmar as alterações centrais. Então, vão fazer tomografia, vão fazer eletrocardiograma. Isso tudo muito questionável, tá? Mas isso aí é uma outra questão, né? Que a tomografia, se você pensa num evento agudo, uma tomografia sem contraste do crânio não serve para nada, né? Só vai mostrar se tiver, só se for um sangramento, como na grande maioria das vezes não é, né? Então, na verdade, acaba sendo um gasto de dinheiro público ou de dinheiro dos convênios, enfim, desnecessariamente, mas isso aí é uma questão de, de, de defesa, né, do profissional, que é difícil da gente resolver. Isso não é só no Brasil, não, é no exterior. A gente tem o mesmo problema fora, né? Então, o ideal, se a pessoa tem uma coisa que é insidiosa, né, que ela procure um otorrino, um otoneurologista de preferência. Agora, se acontece de uma forma súbita, né, com náusea, com mal-estar, independente do que vai ser feito e quando vai ser feito de investigação, a pessoa precisa melhorar daquele desconforto. Então, ela vai para uma emergência. Né, vai fazer medicamento para hidratar, se tiver vomitado muito, se estiver desidratada, vai fazer analgésico, se estiver com dor, vai fazer remédio para tentar diminuir a sensação da náusea, né, dos vômitos, para depois, assim que possível, fazer a investigação com o otorrino. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que cabe, porque assim, a gente costuma dizer que tem uma doença, né? Que a tontura é uma doença. A tontura é uma doença ou é um sintoma? Isso é importantíssimo, né? A tontura, o que muitos falam como se fosse um sinônimo, né? Uma labirintite, é uma tontura. Isso. Só que, na verdade, a tontura é um sintoma. Imagina, a pessoa está com tosse. A pessoa com tosse, ela pode estar apresentando uma inflamação boba da garganta, pode ser um quadro de refluxo gastroesofágico, então está com ácido subindo ali pelo estômago, indo para o esôfago e dando a tosse. Pode ser uma sinusite, secreção escorrendo lá por trás pelo nariz. E pode ser uma pneumonia, que pode vir a ser grave. Ou seja, é um sintoma e que se eu não souber a causa, eu não consigo tratar. Porque a pneumonia, o tratamento é diferente da dor de garganta, que é diferente da sinusite, que é diferente do refluxo. Então, a tontura é a mesma coisa. Né? Eu tenho a tontura, eu posso ter uma tontura porque minha pressão está caindo, porque o remédio da pressão não está adequado,
né? Não está ajustado, ou porque eu tive alguma outra complicação. Pode ser uma alteração da minha tireoide, que não está bem compensada, por algum motivo tive uma outra infecção e aumentou a demanda do hormônio, e eu não tomei esse hormônio a mais e fiquei tonto. Pode ser uma alteração de fato do labirinto, pode ser uma alteração autoimune, pode ser uma alteração central, né? Pode ser um quadro de enxaqueca, enfim. E cada um desses quadros tem uma sintomatologia que quando né, o especialista está conversando, ele consegue ter ideia do que é e consegue investigar mais aprofundadamente, e cada um vai ter um tratamento diferenciado. Eu acho isso indispensável de a gente falar na live, porque é uma live, na verdade, que a gente quer alertar para as questões de tontura, é uma semana em que a gente está falando sobre tontura, né? E a importância de se procurar um profissional, um médico otorrinolaringologista, de preferência um otoneurologista, se for possível, claro, quando a gente tem a tontura. Porque muitas vezes a gente negligencia, né? E aí vai quando a coisa está mais intensa, quando eu tenho uma crise que envolve vômito, que aí eu já estou com uma situação um pouco mais complexa, ou eu vou levando isso ao longo da vida, eu poderia estar vivendo muito bem. Então, lembrar que é um sintoma, por trás tem alguma coisa que não está legal. E que é importante descobrir a causa. Não adianta a gente ficar se automedicando, né? E aí depois a gente acaba ainda escondendo um quadro que a gente ou poderia estar vivendo melhor, tendo mais qualidade de vida, ou até estar escondendo uma coisa um pouco mais importante, mais grave, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso é super importante a gente lembrar. Interrompendo aqui, além do grande problema da automedicação. Alguns medicamentos usados para o labirinto, né, por assim dizer, eles podem piorar muito a sintomatologia, além de ter uma gama enorme de efeitos colaterais bastante deletérios, né? Então, tem que ter bastante cuidado. Tem medicações que não podem ser usadas a longo prazo e que trazem consequências bem sérias. Então, assim, é uma coisa que a gente costuma alertar. Às vezes até o paciente chega no consultório para fazer a reabilitação, né? Eu falo, o que você está tomando? Há quanto tempo? Às vezes eu falo, vamos voltar no médico ontem, não tem nenhuma condição, porque a medicação que você está tomando, se tomar inadvertidamente, sem acompanhamento, pode ter outras consequências. Tem que ficar alerta, gente. Automedicação é problema. Tem uma pergunta aqui, Tati. Ó, da Aline. Após crise de ansiedade, muitas tonturas e pressão no ouvido, os exames diagnosticaram síndrome de Meniere. Pode falar mais sobre isso? É uma coisa que a gente recebe bastante em consultório, síndrome de Meniere, hidropsia linfática, né? Tem que ter bastante cuidado, porque como essa área, né, da otoneurologia, ela não na verdade, dentro da otorrinolaringologia, ao longo dos anos, foram sendo criadas, desenvolvidas várias subespecialidades. Então, conforme a tecnologia vai aumentando, os recursos vão aumentando, as pessoas vão se especializando cada vez mais. Então, hoje em dia, tem cirurgias nasais que você usa com neuronavegador, enfim, é uma coisa que evolui demais. Então, é humanamente impossível um otorrino ser super mega especialista em todas as sub-áreas, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque a doença de Meniere, ela não é uma doença tão prevalente assim, mas é um dos poucos nomes que muitos otorrinos conhecem. Então, às vezes, a gente recebe o paciente com um diagnóstico de síndrome de Meniere ou doença de Meniere, e na verdade ele não tem doença de Meniere, né? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, considerando que tem a doença de Meniere, é uma alteração que é genética, é uma das doenças otoneurológicas que mais se estuda ao longo dos anos, né? Tem várias famílias já acompanhadas e que mostram um caráter, né, genético, hereditário, que faz aumentar a pressão do líquido dentro do labirinto. Então, o labirinto ele tem um líquido, né? E que esse líquido, quando ele diminui a drenagem ou aumenta, né, a produção, você aumenta a pressão dentro do labirinto e isso faz com que ative algumas estruturas lá dentro de forma inadequada. E aí o paciente tem crises. São crises que duram de minutos a horas. Geralmente são crises com alteração do equilíbrio, ou seja, tem tontura, né? Ele pode ter alteração auditiva, abafamento do ouvido, sensação de entupido, pode ter perda de audição e pode ter zumbido associado durante as crises, né? Então, a gente tem que primeiro ter certeza de que é isso que a gente está, né, tratando, que é isso que está ali naquele paciente que está na nossa frente, porque o diagnóstico de certeza da doença de Meniere é só pós-mortem, ou seja, morreu, resolveu doar o osso
do labirinto para estudo. Se você cortar o osso e botar no microscópio, você vai ver o líquido, a pressão lá dentro das membranas aumentadas e as membranas rompidas com as lesões. Na clínica diária, o diagnóstico é clínico. É a história que o paciente conta e a gente consegue, com alguns exames mais simples, tentar ligar aquilo que a gente está ouvindo, né, da informação com as alterações principais que podem acontecer na doença de Meniere. Mas, dependendo da fase que a pessoa está, os exames podem ser todos normais, porque é uma doença em crises. Então, se ela estiver fora de crise, ela pode vir com tudo normal e dizendo que está sentindo aquilo de forma recorrente. Então, é importante que o paciente da doença de Meniere tenha um acompanhamento ao longo do tempo. Porque, às vezes, você tem uma avaliação inicial que é normal, e aí você deixa, geralmente o que eu oriento, eu deixo meus pacientes com pedido de alguns exames específicos. Olha, no dia que entupiu a vida, você corre e faz. Né? Então, essa é uma das formas de a gente conseguir, né, fechar o diagnóstico. Mas uma vez fechado o diagnóstico, é uma doença que você vai ter. Tá? Até, como diz um colega, até o dia da missa de sétimo dia. Então, assim, é uma doença que nem a pressão arterial aumentada, que nem o diabetes, que você vai ter para toda a vida. E você vai ter que lidar com aquilo para que você não tenha tantas descompensações e consiga viver bem a maior parte do tempo. Tá, e lembrar que esse aumento de pressão aí no labirinto não tem relação com o aumento de pressão arterial, né? Às vezes é uma confusão. Então, tem pressão alta? Não, né? Assim, acho que é bom a gente deixar isso mais claro, senão o pessoal às vezes confunde. Então, cuidado, gente, não é assim não, tá? Senão o diagnóstico seria talvez até mais fácil, né? Sim, com certeza. Bom, quais são os sistemas, então, que a gente deve verificar no paciente com desequilíbrio? Primeiro, o paciente tem que contar a história dele. Então, é muito importante a gente entender quanto tempo de evolução de sintomas o paciente tem, além da tontura, né? Se existe algum outro sinal associado, alguma outra alteração associada, se ele consegue perceber fatores que melhoram ou que pioram a sua sintomatologia, o seu desconforto, qualquer que seja ele, né? Se a pessoa tem alguma outra comorbidade, se alguma outra doença, está usando algum medicamento, tem vários medicamentos que levam à alteração, né, do equilíbrio. Então, eu tenho recebido muitos pacientes fazendo tratamento para emagrecimento com algumas medicações novas, específicas, né, que estão na moda, e que os pacientes estão fazendo crises vertiginosas, intensas, que não deixam ele continuar usando a medicação, ele precisa mudar, né? Então, antes da gente identificar ou pedir algum exame específico, é muito importante até para você poder direcionar, ouvir qual que é a queixa e tentar pegar algumas informações importantes, né? Se você falar, então eu vou tentar, eu quero pedir todos os exames possíveis, né? Para eu rastrear isso daí. Você vai ficar a vida inteira fazendo exame e não vai chegar lá, porque os exames otoneurológicos, eles não dão diagnóstico. Então, assim, se eu pego uma pessoa que está infartando, eu faço um eletrocardiograma, tem algumas alterações específicas que me dizem que aquilo ali é um infarto. Na videonistagmografia, por exemplo, que é um exame que dá muita informação a respeito do labirinto e do equilíbrio como um todo para a gente, se eu pegar aquele resultado, ele não vai me dizer qual é a doença que o paciente tem. Ele vai me dizer quais as alterações que foram encontradas. Mas, por exemplo, um paciente com doença de Meniere, ele pode ter esse exame completamente normal e não ter o equilíbrio normal, né? E às vezes alguma alteração que acontece para quem tem enxaqueca vestibular é igual a de quem tem uma outra doença central. Então, o médico que não entende da interpretação desses exames e da doença em si, ele pedindo todos os exames, né, a respeito do equilíbrio, ele não vai fazer o diagnóstico, porque os exames não vão dar o diagnóstico. O que dá o diagnóstico é o raciocínio clínico e escutar o que o paciente tem a nos dizer. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, porque eu costumo dizer isso, a anamnese, que é essa parte onde o profissional questiona o paciente, muitas vezes vai fechar o diagnóstico muito mais do que um exame. Então, muitas vezes é importante você realmente pegar um profissional que entenda e que saiba fazer as perguntas certas para fechar o caso, né? E pedir aí os exames que realmente necessite, senão às vezes judia sem necessidade.
né? Fora o O problema gasto, e não aí. o problema não é nem fazer o exame sem necessidade. É que muitas das vezes esse exame que vai onerar o paciente, ele não vai resolver. Ele não vai dar a resposta que a gente quer. Porque o exame ele é complementar. Ele chama complementar por um motivo muito simples. Ele complementa a nossa investigação. Então, quando eu peço um exame, eu tenho que saber o que eu estou esperando. Se vier positivo, quer dizer que é isso. Se vier negativo, quer dizer que vai me fazer em tal e tal direção. Então, por isso que ele complementa o nosso raciocínio clínico, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, Tati. O que é a vestibulopatia mista? Pois é, vestibulopatia mista é um laudo de um resultado de exame. Né? Não é uma doença específica. Quer dizer que naquele exame que foi feito, seja a videonistagmografia ou a vectoeletronistagmografia, que é o exame que você bota lá, cola nos eletrodos, né? Aqui no rosto, né? No canto de fora dos olhos, na testa, joga água ou ar quente, frio no ouvido, enfim, para estimular o sistema do equilíbrio, estimular o labirinto, o sistema nervoso central. Quer dizer que no exame foi identificada uma alteração que é de culpa do sistema nervoso central e outra alteração que é de culpa da alteração do periférica, que é da vestibular, né? Que é o labirinto. Então, na verdade, ele não ajuda a gente a fechar o diagnóstico se a gente não tem uma suspeita importante e não consegue interpretar aquilo de acordo para o paciente, porque uma vestibulopatia mista, né? Ela pode dar uma informação para um paciente que eu estou suspeitando de uma doença específica e para outro ela dá outra informação, porque depende do que a gente está, qual que é a suspeita, né? Qual é a Até porque direção aí? exatamente, mista, é central. Qual é a alteração central que teve? Será que foi um downbeat? Será que foi um nistagmo batendo para baixo? Será que foi uma hiperreatividade? Né? Então, só esse nome, ele não diz muita coisa para a gente. Se foi uma pessoa que chegou lá e pediu todos os exames, pediu audiometria, pediu videonistagmografia, pediu posturografia, pediu eletrococriografia, enfim, todos os exames, provavelmente isso aí não vai ajudar ele, porque não sabe exatamente o que ele está querendo descobrir. Então, a dica é volte para o profissional que solicitou os exames e veja aí qual é o diagnóstico, somando todos os dados, porque o exame sozinho não vai te dar essa resposta. A gente não consegue, na verdade, ter a resposta por meio desse laudo, desse exame sozinho. E eu tenho uma outra pergunta: qual a importância dos hábitos do paciente na sensação de equilíbrio ou de desequilíbrio dele? Isso aí é importância total, né? Tanto para o equilíbrio quanto para zumbido. Então, na verdade, é até o meu papelzinho básico de orientações básicas, né? Que são gerais para a maior parte dos pacientes, é junto de tontura e de zumbido, né? Justamente porque essas alterações metabólicas e comportamentais, elas afetam de maneira muito semelhante. Ou para quem não sabe, não, né? Que não é da área, o labirinto, ele é um órgão que está lá dentro do nosso ouvido, coladinho com o órgão da audição. E o nervo que sai dali e vai lá para o nosso cérebro, ele sai junto, inclusive, que é o vestíbulo coclear. Ele dá orientações, né, informações a respeito do equilíbrio da posição da cabeça em relação ao corpo e das acelerações de movimento que são feitas e da audição. Né? Então, e esse nervo, essas estruturas, elas são vascularizadas, então recebe toda a informação tudo que tem no nosso sangue, né, a parte hormonal, metabólica, tudo vai aparecer ali. Então, por exemplo, teve uma paciente que ela teve um triglicerídeo que foi 1.000 e pouco dias. Então, aumenta muito a hiperviscosidade sanguínea, né? E isso pode alterar a hiperviscosidade desse líquido dentro do labirinto, podendo dar também tontura, e geralmente é como sensação de flutuação. Isso que eu falei a respeito de paciente usando medicamento, né? Alguns medicamentos para emagrecer, eles podem afetar diretamente o labirinto. Se você está tá no momento mais sedentário, né? Você não sem praticar exercícios, com baixo condicionamento físico, né? Geralmente é aquele paciente que abaixa e quando levanta, ele vê tudo escurecer, né? Faz uma hipotensão, ele não está com condicionamento físico nenhum, ele vai sentir essa falta
da força da musculatura da parede dos vasos sanguíneos das pernas até chegar em cima para trazer, né, o sangue ali para a cabeça, vai estar totalmente fora de condicionamento. E isso pode trazer um quadro de tontura. Então, na verdade, o que a gente come, se as outras doenças, né, e o nosso condicionamento, tudo isso tem relação. Então, se eu consumo muito estimulante, como cafeína, por exemplo, ele é um estimulante do sistema nervoso central, as pessoas tomam para acordar, né? Agora, o que estimula o sistema nervoso central estimula também o labirinto. Então, a pessoa pode ficar com o labirinto hiperexcitado, ela pode ficar mais sensível a movimentos, isso pode causar tontura. Então, os nossos hábitos, então, e isso tem que fazer parte, porque o paciente ele não tem obrigação de saber isso, né? Então, quando o paciente chega com a queixa de tontura, é obrigação da pessoa que está avaliando ele perguntar, porque espontaneamente a pessoa não vai falar. Ele vai perguntar, mas ela não falou que tomava 2 garrafas de café por dia. Não, mas para ela isso não tem nada a ver com a tontura. Então, é importante a gente saber quais são as perguntas que a gente tem que fazer. Às vezes os pacientes falam assim, ah, mas eu tomava isso há muito tempo, só agora eu tive a tontura, então não é isso. E na verdade não é bem assim, né? Eu costumo Exatamente. falar que o corpo acumula tudo, a gente tem uma doce ilusão de que é um evento que causa necessariamente, pode ser, claro, né? Mas tem coisas que são cumulativas, né? E o corpo às vezes entra num estado diferente de funcionamento, né? Então isso é um cuidado também. Assim, semana passada eu tive um paciente que fez exatamente esse comentário aí. Mas eu sempre tomei 2 garrafas de café, né? Enfim. Só que, olha, eu, na época da faculdade, eu ia para a faculdade, aí chegava em casa na sexta-feira, né? Trocava de roupa, arrumava, ia para um ensaio de escola de samba, passava a noite, voltava no sábado de manhã, estava no plantão, chegava de noite em casa, tomava um banho, arrumava, saia. Hoje em dia, se a criança acorda 2 vezes durante a noite, eu já estou um bagaço no dia seguinte. Então, assim, o nosso corpo ele não é o mesmo sempre, né? Então a gente age de forma diferente a estímulos iguais em momentos diferentes da nossa vida. É uma coisa natural, né? Eu fui explicar isso para um paciente essa semana agora, e aí ele falou: Você tá falando que eu tô ficando velha? Eu falei: Não é bem isso, é só que o corpo vai mudando, realmente vai, a gente sente, não tem saída, Ai, né? a gente tem mais que querer ficar velho mesmo do que qualquer outra opção, gente. Outra opção é não ficar, né? Então é É melhor não ficar. estar mais vivo aqui. É bom a gente querer envelhecer e envelhecer com saúde, né? Envelhecer, exatamente, envelhecer bem, né? Envelhecer com cabeça boa, com corpo bom, com funcionamento bom e prevenindo. A gente não precisa ter uma labirintopatia. Se eu cuidar, por exemplo, da minha alimentação, eu tenho uma chance de, né, pelo menos uma área, eu assegurar aí que está melhor, o meu metabolismo está melhor. Se eu cuidar do meu sono, que o sono tem uma interferência muito grande no equilíbrio, não tem? Sono é um fator ladinho aí para neuroplasticidade, para todos esses processos. Porque é a Tô ação certo? central, né? A ação do sistema nervoso central. Então, se o paciente chega em crise de tontura, que não melhora, ele tem insônia, eu tenho que botar esse paciente para dormir. Se ele não dormir, ele não melhora do zumbido, ele não melhora da tontura, né? Então, tem que, em paralelo, fazer investigação, né? Com clínica especializada para saber exatamente o que está acontecendo, se é só ansiedade, se tem algum distúrbio, né, orgânico mesmo. Mas se ele não dormir, se o cérebro não descansar, ele não consegue melhorar. Então, porque lembra, o equilíbrio é a visão, a percepção, o labirinto e o sistema nervoso central. Então, se a pessoa, né, isso aconteceu muito nesse período da pandemia. Quem não estressou, levanta a mão, né, por qualquer que seja o motivo. Porque a casa modificou, o trabalho modificou, a relação com a família modificou, tudo modificou. E ainda, né, e o medo, né, do desconhecido, né, porque era uma doença, né, nova, ninguém sabia nada no início. Então, essa própria carga de estresse, de ansiedade, ela levou muitas pessoas a descompensarem de uma tontura que já estava resolvida, né, ou descompensarem do zumbido, ou seja, uma ação excitatória do sistema nervoso central, ela pode desencadear sintomas, né, do equilíbrio, porque ele atua diretamente no nosso equilíbrio também. Eu até fiz um vídeo comentando porque me chamou muita atenção no mês de março, especialmente.
Eu recebi muitos pacientes que estavam indo muito bem no tratamento, pessoas novas, mas assim, pessoas que já estavam comigo muito bem, que descompensaram no tratamento, tanto da tontura quanto do zumbido, né? E eu acho que o que eu identifiquei em todos, que foi o que me chamou muita atenção, o medo. Então, assim, houve um medo maior, as coisas estavam mais tensas, as pessoas estavam num clima diferente. E isso trouxe consequências físicas, né? A gente tem que lembrar que isso tem uma relação direta, né? Então, todo esse processo que a gente está vivendo, é lógico que a gente vai dizer, ignore, não é ignorar. Vamos trabalhar isso, porque isso é real, o medo é real, né? As situações são reais, mas talvez não são do tamanho em que a gente acaba enxergando. Muitas vezes o medo cresce as coisas e o medo cria o que ainda não existe. Então, vou lá na frente, né? Imagina uma coisa muito terrível, muito catastrófica, só que nesse momento isso não está acontecendo. Eu esqueço de viver o agora, criando um futuro muito ruim. Então, assim, isso precisa ser trabalhado, precisa ser visto e tem impacto tanto na questão da tontura, do zumbido, né? E a gente tem que ficar bem alerta. Nós, como profissionais, também não podemos negligenciar isso também, né, Tati? Acaba que a gente tem que ficar de olho. Isso foi a temática. Então, todos que chegavam com isso aí, e talvez alguma outra alteração de base. Então, a gente tinha que acolher, né, que ouvir, entender e mostrar para ele que, né, que isso pode interferir e, em paralelo, ir investigando as outras causas, né? Porque até teve momentos, né, que não tinha nem orientação da pessoa sair de casa para uma alteração que não fosse grave, gravíssima, né, uma urgência. Então, lá atrás, quando a gente não sabia nem como que ia fazer com a cabine de audiometria, se ia poder fazer exames, se não ia, né, em março, finalzinho de março, eu atendi paciente que eu falei, olha, fica com esse pedido, né? Quando as coisas melhorarem um pouquinho, a gente liga e você vem fazer, porque, né, não era o momento. Então, a gente tem que ser bem realista, porque o medo, a ansiedade são coisas importantes para nossa defesa, para nossa proteção, né? Porque se eu não tenho medo, eu saio na rua sem máscara, eu não lavo a mão, né? Eu saio abraçando todo mundo, como se fosse vida normal, né? Mas o medo ele não pode te paralisar, né? Ele tem um limite da proteção e não a gente acabar te boicotando, puxando seu tapete. Pois é. Muito bem. E problemas de coluna podem dar tontura? A vedete do momento. Então, na verdade, não só a coluna articular em si, problema articular, mas a própria alteração muscular. Então, a pessoa tem uma alteração qualquer que seja da coluna, e aí ela tem que fazer muita contração cervical para manter numa posição específica, que não vai gerar dor para ela. A contratura da musculatura cervical, que também acontece no paciente ansioso, né? Pode ser postural. Muita gente saiu do escritório que tinha, né, ergonomicamente tudo adequado e foi trabalhar no computador em casa. Na cadeira que não está certa, né, a altura da mesa que não está certa, na posição, às vezes, né, torto, meio torto, resolvendo uma outra coisa ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas começam Baixando errado, né? né? Então, muitas pessoas vieram com muita dor cervical, com muita contratura. E essa contratura, lembra, uma das coisas que atua no nosso equilíbrio é a propriocepção. E aí eu tenho vários receptores de movimento que ficam no pescoço, no meio dessa musculatura. Se a musculatura está contraída continuamente, ela fica estimulando aqueles receptores. Então, como ele está dando uma informação para o sistema nervoso central, como se eu estivesse estimulando aquele lado, e isso pode dar tontura. Então, existe tontura de origem proprioceptiva, que a gente chama de tontura somatosensorial, que é por conta da contratura muscular. E aí também já me estendendo, por conta de ansiedade ou por patologias já pré-existentes que pioraram nesse momento, tem quem tem bruxismo, quem tem disfunção da TM, que aí dorme e acorda naquela tensão. Tem gente que quebrou dente nesse período, né, por conta de tanto tensionamento. Então, esse apertamento aqui, além de pegar os receptores que estão nessa região, pode dar a sensação de abafado no ouvido, a pessoa chega lá, tô surda, tá abafado. Aí você olha, não tem nada. Aí vai investigando, examina, vê o que é. Então, alterações musculares, osteoarticulares, né? Tudo isso também pode dar alteração do equilíbrio.
Para quem acompanha a gente sabe que isso também pode dar zumbido, né? Olha como é casado, os órgãos são muito próximos, o órgão da audição e o órgão do equilíbrio, como a Tati falou, o nervo é o mesmo. Então, assim, tem muitas coisas que são bastante similares, né? E que a gente tem que ficar atento, às vezes, até do apertamento durante o dia. Tem pessoas que apertam durante o dia, estão trabalhando, estão com os dentes cerrados. Então, todo mundo que está assistindo agora, afasta os dentes, baixa o ombro, relaxa, dá uma boa respirada e a gente, né, vai relaxar um pouquinho, aproveitar para a gente não fazer uma contração desnecessária. Quando a gente tem essa questão muscular, muitas vezes a gente precisa de exames específicos e tratamentos específicos. Quais seriam, assim, quais seriam as possibilidades? Eu sei que, obviamente, depende de caso para caso. Mas quais seriam, assim, a indicação? A gente precisaria de um físio? Na maioria das vezes é quem resolve, né? Então, às vezes, eu tenho alguns pacientes que eu atendo, mando para físio e volto. Nossa, mas a senhora me curou, resolveu. Não fui eu. Né? Eu só consegui encaminhar para a pessoa certa. Né? Porque quando existe uma doença osteoarticular, você faz uma ressonância, um raio-x, vai ter lá, vai ter uma hérnia, vai ter uma alteração óssea na curvatura, enfim. E você vai identificar, o ortopedista vai indicar, é cirúrgico, não é, tratamento só com físio, fortalecimento, vai resolver. Agora, quando a pessoa previamente ela não tinha nada e ela está mais tensa e está com isso aqui tudo dolorido, então geralmente está doendo aqui, aí tem dor que vai para a cabeça, vem para o pescoço, vai para as costas, vai para o ombro, enfim. Quando você consegue identificar que é muscular, né? Geralmente quando a pessoa está com tontura e tem essa contratura toda, a gente pede para fazer alguns movimentos para ver se ela consegue iniciar o quadro de tontura. Então, uma das dicas é, se eu tenho algum movimento que eu faça, né? Alguma abertura de boca, ou virar, torcer bastante no limite aqui o pescoço, ou seja, que eu tenho dor e fico tonto, uma grande chance de ser uma alteração muscular, né? É uma alteração que é modulável, ou seja, eu consigo modificar. Então, se um movimento eu pioro a minha tontura ou pioro o meu zumbido, né? Se eu aperto forte, contrai um pouco mais, piora o zumbido, ou se eu fico mais tonto, provavelmente a alteração é muscular. E aí a fisioterapia ajuda demais. E aí tem várias técnicas que podem ser utilizadas, e os fisioterapeutas são muito bons para falar sobre isso, mas a minha experiência é que melhoram muito com liberação miofacial. Então, é liberação profunda dessa musculatura e o tratamento da doença de base. Se for a ansiedade que está fazendo uma contratura, tratar a ansiedade. Né? Se for uma disfunção da ATM que está fazendo, fazer a plaquinha miorrelaxante, tratar a disfunção da ATM, ver se tem alteração na mordida, enfim. Então, procurar qual que é a origem, né? Porque a alteração do músculo, ela não começa da cabeça dela, vou contrair o músculo aqui agora. Não é. Né? Geralmente é a consequência de alguma outra doença, o problema que está aí por trás. A contratura é, de novo, um sintoma, né? Quais são os possíveis tratamentos para tontura? Porque eu te faço essa pergunta, porque boa parte dos pacientes acha que vou tomar um remédio e a minha tontura vai embora. E, como a gente acabou de falar, né, às vezes você precisa de uma fisioterapia, por exemplo, para fazer essa liberação aí muscular, se for o caso, né, ou enfim, de repente um profissional da articulação. Quais são os possíveis aí, um leque de possibilidades de tratamento e se seriam, muitas vezes é indicado fazer junto, separado? Aí, mais uma vez, né, é bem individual, né? Meu sonho era que tivesse um comprimido, uma injeção, melhor injeção. E o comprimido o paciente pode esquecer de tomar, né? A injeção se chama com tontura, puf, tomou pronto, tratou, vai para casa. Né? Mas Zumbido também, infelizmente esse é não um é sonho de assim, todo né? paciente também. Já pensou? É igual. Sempre que te falarem que tem um tratamento que é bom para tudo, que serve para tudo, desconfie. Porque nenhum tratamento. Remédio de pressão. Um remédio de pressão tem várias classes. Tem um que é melhor para o negro, tem outro que é melhor para o branco, o idoso, tem outro que é melhor para o jovem. Então, mesmo dentro da classe de antihipertensivos, cada um é específico para um tipo de funcionamento, né, de corpo.
Então, a mesma coisa é a tontura. Então, por exemplo, enxaqueca vestibular. Tem lá a medicação, né, clássica lá do livro. Mas não quer dizer que todos os meus pacientes melhorem com aquele remédio. Tem paciente que eu tenho que usar outro. Né? E como a alteração, o controle do nosso equilíbrio, ele é multifatorial, ele depende da visão, ele depende da percepção, enfim, de vários fatores. Na grande maioria das vezes, o tratamento também é multidisciplinar. Então, eu tenho muitos pacientes que eu preciso de remédio, que eu preciso de orientação dietética, que eu preciso dos cuidados da Lise. Né? Tem paciente que eu preciso de fisioterapia e de psicoterapia. Né? Eu tenho paciente que precisa de tratamento contínuo com dentista, que eu preciso de que faça injeção de botox, que eu preciso de fisioterapia, que eu preciso de fono. Então, depende do que... Porque por isso que é importantíssimo a gente ir atrás do diagnóstico, que é isso até que esse ano é o tema da campanha, né? Da Semana da Tontura, que é não fique tonto, né? Mas busque, né, o seu diagnóstico. Você não precisa ficar tonto tanto tempo, ou seja, às vezes é uma alteração simples que você consegue resolver, né? Por exemplo, a VPPB, que é a vertigem postural paroxística benigna, que é a causa principal de tontura no mundo, é a maior, é a mais prevalente. Como é que faz o diagnóstico? Eu deito numa posição, faço a manobra, vejo o movimento dos olhos, vejo o que a pessoa está sentindo, e ali eu sei qual é o canal do labirinto que está afetado e de qual forma ele está afetado, e faço a manobra para resolver. Acabou. Não tem remédio, não tem físio, não tem fono. Só que se eu não sei disso previamente, eu não boto o paciente deitado na maca, que isso é um grande problema. Muitas clínicas, né, de otorrino, o cara não tem maca dentro da clínica, ele tem uma cadeira, então como é que ele vai fazer? Né? Então, isso é uma coisa importante. Às vezes, você resolve só com a manobra e pronto, acabou. E aí, ou seja, a pessoa não sabe exatamente, não teve tempo, não lembrou muito a conversa, fala que é o problema dos cristais e manda para mim, para fazer a manobra. A primeira coisa que eu falo, olha, vamos conversar, vamos ver se é esse o problema, e se for, a gente faz a manobra. Porque senão o paciente chega lá com aquela esperança, não, vai fazer a manobra, eu vou curar, tenho fé, vai resolver. Aconteceu com a minha prima, vai ser igual comigo, meu problema é esse, o médico falou. Mas se ele não sabe, né? Então, isso é uma coisa que é bem importante, né? O tratamento realmente ele tem que ser individualizado para a queixa daquele paciente. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, inclusive com os pacientes de zumbido, os pacientes de tontura, os pacientes de misofonia, de hiperacusia, enfim. É individualizado, a gente não, o que a gente faz não necessariamente vai valer para todo mundo, a gente vai precisar de outros profissionais na jogada, sim. Eu sempre dou a comparação de quem quer emagrecer. Se você faz atividade física, ou faz dieta, ou faz os dois. Quais as chances de você ter melhor resultado? Muito provavelmente fazendo os dois. Então, às vezes, você precisa casar, o paciente não quer, nossa, tem que mesmo. E às vezes é realmente o caminho para você. Então, primeiro, antes de tudo, logicamente, um diagnóstico bem feito, porque senão você vai sair atirando para tudo que é lado, fazendo coisas que não precisa, ou deixando de fazer aquilo que você precisa, isso é perigoso, né? Porque no final você sai frustrado e sem solução do seu problema. Então, acho que isso é um super cuidado. Oftalmologista está envolvido na história? Ah, sim. Um dos tipos, né, de sensação de tontura é a que a gente chama de oscilopsia, alteração visual. Então, às vezes, o paciente ele tem queixa de alteração visual, de escurecimento, ou de que balança, enfim. E outras coisas mais simples. Eu lembro de um paciente que eu tive na época da residência, muitos anos atrás. Um senhorzinho que ele estava tropeçando muito. Aí ele veio comigo para consulta, porque ele estava tonto, por isso que ele estava tropeçando. Examinei, revirei o velhinho. Não tinha nada. Ele só queixava do tropeço. Tinha força muscular preservada, o restante estava tudo certo. Labirinto funcionando adequadamente, tudo normal. E aí ele só queixava que o olho dele não abria direito, né? Ele tinha muito excesso de pele, né? E do idoso é natural. Então, realmente, ele estava com uma abertura ocular muito reduzida por conta da pálpebra. Ele, ele passou, ele foi para um cirurgião plástico, operou a pálpebra e voltou curado do tropeço da tontura. Então, assim, primeira coisa, visão, né? Então, no cuidado no controle do nosso equilíbrio. Então, a visão dele estava comprometida. E ele estava tropeçando porque ele não enxergava adequadamente. E eu preciso enxergar. Então,
Então, um dos testes que a gente faz no consultório, dependendo da queixa do paciente, a gente bota de pé, né, com os braços estendidos e manda fechar os olhos. Então, se eu tenho a visão no equilíbrio funcionando, a propriocepção, o labirinto, o sistema nervoso central, e eu fecho os olhos, eu vou tirar, né? Então, se o problema é no labirinto e ele não está funcionando bem, e aí eu fecho os olhos, eu fico só com a propriocepção para ajudar no equilíbrio. Então, é aquele paciente que fica todo desequilibrado quando fecha os olhos, né? Então, a visão é uma parte importantíssima, né? E esse caso foi um caso mais simples, que era alteração de pálpebra, mas também teve muito aqui. As pessoas ficaram 2 anos sem fazer os exames de rotina, né? Então, um dos pacientes, nossa, doutora, eu fiz exame agora, aumentou não sei quantos graus. E aí ele estava sentindo mais tonto, mexendo no computador, a visão não estava boa, né? Então, o oftalmologista, ele cuida aí de uma das partes importantes para que integra o nosso equilíbrio, né? E lembrar que tem algumas tonturas que são normais, né, gente? Se a gente ficar mexendo naqueles brinquedos de girar, a gente também tem que entender que o labirinto está funcionando, está vivo. Eu sempre falo isso para os pacientes. Você tem expectativa de fazer, né, assim, coisas que vão realmente provocar o labirinto, onde a grande maioria das pessoas tem tontura, se não todas, né, assim, pouco provável que você não sinta. Então a gente também não consegue eliminar situações onde a gente tem tontura, né? Então, situações às vezes de você dar muita cambalhota, né? Seria natural, seria esperado, né? Depois de muitas cambalhotas, a não ser que você tenha um treino bem específico, né? Que nem as pessoas que são mais elaboradas para isso, né? E a gente Circo de Soleil e tal. Mas normalmente, seres humanos que não têm preparo para isso vão ter tontura, certo? Certo? E essa tontura que dá após esse estímulo, fui na montanha-russa, saí um pouquinho tonto, depois fiz um passeio de barco, depois eu saí um pouquinho tonto, depois melhorou. Então, assim, são atividades que estimulam, que desafiam demais o nosso equilíbrio. Então, você ter um pouquinho de desconforto e aquilo recuperar rapidamente é normal. O que não é normal é você continuar por muito tempo. Ai, brinquei com meu netinho ontem, né, ou com meu filho, de virar cambalhota e tal, e tô uma semana tonto. Não é normal. Isso. E nesses casos, voltamos a dizer, procure um diagnóstico, né? Nós estamos aqui no final da nossa live. Não sei se alguém tem alguma pergunta, tem algum questionamento, aproveite. Se não, Tati, você deseja dizer alguma coisa, por favor, fique à vontade. Se puder ficar, né, uma mensagem disso aqui é que não comece em medicamentos para tontura sem saber o que você tem. Né? É muito tentador, né? Alguém falou que usou e melhorou e tal, mas alguns medicamentos simples que muitas das vezes indicam para a gente na farmácia, o balconista da farmácia indica, né? Eles podem causar alterações gravíssimas. Então, por exemplo, Vertix, vou falar aqui que é a flunarizina, é um medicamento que todo mundo conhece, usa, porque a vizinha usou, porque o outro médico indicou. É um medicamento que, se usado a longo prazo, ele pode fazer engordar até 7 quilos no ano, ele pode aumentar risco de queda com fratura no idoso, ele pode dar o tremor igual do Parkinson. Então, às vezes, o paciente vai para o neurologista investigar, que estão achando que ele está com mal de Parkinson, e, na verdade, é intoxicação pela medicação. Então, assim, procure um especialista para fazer o diagnóstico. Você só toma o remédio ou faz o tratamento quando você sabe o que você tem. Lembre sempre da tosse. A tosse pode ser um problema da garganta, da sinusite, da pneumonia, do refluxo, e cada um a gente trata de forma diferente. A mesma coisa a tontura. Né? A tontura é um sintoma, que pode ser uma coisa simples, de fácil resolução, que com alteração dietética, exercício melhore, ou que você melhore com fisioterapia, ou que seja um medicamento, ou exercícios para reabilitar, para recuperar e para fortalecer o restante do seu equilíbrio, que é a reabilitação vestibular, que é maravilhosa para diversas patologias, ou uma alteração grave central, né? Que precisa ser tratada urgentemente. Então, é um sintoma. A gente precisa saber o que é, até para poder tranquilizar o paciente e indicar qual o tratamento adequado. Acho que a Tati disse tudo. Então, se você sente tontura, por favor, procure um profissional que seja, né, habilitado. A Tati é uma otoneurologista fabulosa, né? Eu vi que a Léo escreveu ali, a Alessandra Venosa também é outra profissional fabulosa. Existem vários profissionais aqui em Brasília e com certeza em outros locais
E se você precisar de alguma indicação, escreve que a gente indica para você aí um otoneurologista para fazer um diagnóstico, né, e poder resolver essa questão. E viver com qualidade de vida, gente. A gente não nasce para viver tonto, não. Nosso corpo não é feito para ficar tonto. Né? Então, o equilíbrio é indispensável para a nossa sobrevivência. Não existe viver em desequilíbrio, né? Em nenhuma área, nem física, nem mental, nem nenhuma. Então, vamos buscar, né, o equilíbrio e fazer um bom diagnóstico é parte indispensável desse processo. Tati, muito obrigada, do fundo do meu coração. Brigadíssimo por dividir conhecimento com a gente. Espero que o pessoal tenha aproveitado. A live vai ficar gravada aí no feed. E aí, quem não assistiu ou quiser mandar para alguém, tem como enviar. Um Eu que beijo. agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.